a aliança e responsabilidade. Gostaria de tratar desse tema, pois vejo que existe uma movimentação no cenário da Igreja nesses últimos tempos. Trata-se da preparação e ajuste do Espírito Santo, com vistas ao arrebatamento de alguns membros do corpo de Cristo. A partir de agora, você terá contato com algo, uma palavra, que provavelmente nunca tenha ouvido na sua vida. Alguns conhecem mais, e outros menos. Eu adianto que você precisa orar ao Senhor, para que lhe dê espírito de entendimento e humildade, pois o que você vai conhecer daqui por diante, contradiz na maioria das vezes, com tudo o que você tem visto e ouvido na prática de igreja. Creio que serão várias mensagens, para que você possa ver e entender a vontade de Deus, e como as coisas acontecerão agora, no fim dos tempos. Não estou preocupado quanto à sua formação acadêmica, sua posição social ou até mesmo se você pertence a alguma organização religiosa. Não depende de sua cultura, de seu conhecimento, ou se você participou de algum curso de teologia, mas de Deus usar de sua misericórdia, e incluí-lo em sua vontade eterna, e torná-lo merecedor desse maravilhoso acontecimento. A voz que você ouvirá a partir de agora é a voz do Espírito Santo, e existe uma grande possibilidade de você não reconhecê-la. Essa não é a minha voz, minha dicção não é apropriada, estou usando esse recurso, baseando-me no princípio do anonimato devido àqueles que servem o Senhor, dando toda a honra e glória, somente ao nosso Senhor, pois a estrutura humana não suporta nenhum tipo de glória ou exaltação, pois certamente se corromperá, e prevaricará contra Deus. Esse é um dos efeitos maléficos do sistema religioso de hoje. Creio que na tarefa de transmitir as insondáveis riquezas de Cristo, devamos nos manter nesse estado. Dessa forma, não comprometemos a percepção do ouvinte com a nossa própria aparência, característica, ou com a nossa própria voz. O importante é que nada e ninguém esteja entre nós e a pessoa de Cristo. Gostaria de abrir o sentido para um aspecto da palavra que poucos conhecem, mas que é de vital importância para prosseguirmos no entendimento das coisas. Vamos começar com a pessoa de Abraão. Abraão vivia na região de Ur dos Caldeus, segundo estudiosos, uma terra de idolatria, de onde Deus o chamou. Então disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus prometeu a Abraão que após a sua chegada em Canaã, lhe daria um filho, uma descendência. Aqui é onde tudo começou. Passaram-se 10 anos em Canaã, mas a promessa feita a Abraão não se cumpriu, e ele não recebera o herdeiro prometido. Então, Sara, a mulher de Abraão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, o seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Gênesis capítulo 16, versículo 3. Daqui por diante, o número 10 aparecerá sempre que Deus desejar transmitir a ideia de aliança e responsabilidade. 10 é um número relacionado a uma aliança. 10 é constituído de 5 mais 5. 5, por sua vez, está relacionado à responsabilidade. É importante percebermos essa mensagem subliminar, pois existe um objetivo implícito nessa tipologia, e podemos traduzi-lo assim: faça a sua parte e eu farei a minha. Uma aliança envolve duas partes e por isso terá uma dupla responsabilidade. Se observarmos as tábuas da aliança dadas a Moisés no deserto, perceberemos o princípio de 5 mais 5. 5 leis eram verticais, e regiam o comportamento entre o homem e Deus, e 5 leis eram horizontais, e regiam o comportamento entre os homens. Embora Abraão seja considerado o pai da fé, não foi sempre assim. Na verdade, Abraão foi aperfeiçoado por Deus, para que participasse de sua vontade. Passou algum tempo, e chegamos em Gênesis capítulo 18, onde Deus revela a Abraão que ia destruir Sodoma, onde Ló seu sobrinho morava. Então Abraão juntamente com o Senhor, observava a cidade de longe, e o Senhor lhe confidenciou: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então Abraão começa a sua narrativa com o Senhor: destruirias o justo com o injusto? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirias ainda assim e não pouparias o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o injusto, como se o justo fosse igual ao injusto, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou o pó e cinza.
Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirias por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Não se ire o Senhor, pois falarei ainda, se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. A narrativa de Abraão está impregnada de simbolismo. Veja. Abraão começa a sua narrativa no 50. Se tiver ali 50 justos. Na segunda pergunta, Abraão não diz 45, mas se faltarem 5 justos para 50. Você percebe a astúcia de Abraão? Ele está levando Deus para dentro da aliança e da responsabilidade por meio de sua justiça. Longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o injusto, como se o justo fosse igual ao injusto, longe de ti. Outro aspecto da narrativa diz respeito à família de Ló. Ló tinha 2 filhas, 2 genros e sua esposa. Ao todo, temos 6 pessoas, capítulo 19, versículo 14. A narrativa de Abraão está impregnada de simbolismo. Veja, Abraão começa a sua narrativa no 50, se tiver ali 50 justos. Na segunda pergunta, Abraão não diz 45, mas se faltarem 5 justos para 50. Você percebe a astúcia de Abraão? Ele está levando Deus para dentro da aliança e da responsabilidade por meio de sua justiça. Longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o injusto, como se o justo fosse igual ao injusto, longe de ti. Abraão parece agir de uma forma infantil com suas perguntas, mas na verdade, a sua intenção era que as suas 5 perguntas estivessem também no princípio da aliança. Outro aspecto dessa narrativa diz respeito à família de Ló. No capítulo 19 de Gênesis, vemos que Ló tinha 2 filhas, 2 genros e sua esposa. Ao todo, temos 6 pessoas. Creio que se fosse um de nós ali com Deus, certamente chegaríamos ao número da família de Ló. Mas quando Deus se comprometeu com o número 10, ele se deu por satisfeito e voltou para o seu lugar. Não sabemos das experiências de Abraão nesse período, entre a sua desilusão de esperar 10 anos por seu descendente que não nasceu, e a situação em Gomorra. Mas é evidente que Abraão aprendeu alguma coisa com a situação. Pelo que vemos no desenvolver da história, toda a família de Ló encontrava-se comprometida pela influência moral da região. Seus genros não creram nas suas advertências e morreram juntamente com a cidade. Sua esposa ficou para trás e morreu sob o quarto incandescente do juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades circunvizinhas. Suas filhas, sob a influência moral da convivência com os habitantes de Gomorra, tomaram como ocasião a embriaguez de seu pai Ló, para cometerem incesto, dando origem a 2 descendências, Moabe e Amon, origem tanto dos Moabitas como dos Amonitas. Quanto ao princípio da aliança e da responsabilidade, ele continuou. Quando chegamos em Êxodo capítulo 12, versículo 3, temos o princípio do êxodo do povo de Israel do Egito. Nessa ocasião se escolheu um cordeiro sem defeito. No 10º dia se escolheu o cordeiro, para que fosse morto no dia 14. Então, por meio das 10 pragas, o povo de Israel foi liberto do Egito e começou sua peregrinação. No período em que permaneceram no deserto, foram provados por 10 vezes, mas no 10º mês, entraram na terra de Canaã. O fato é que todas as promessas de Deus são cumpridas por meio do 10. No capítulo 13, versículos 17 a 18, Deus promete novamente a posse de toda aquela terra a Abraão, em toda a sua largura e extensão. Então Deus levanta uma situação de conflito, em que Ló é levado como um prisioneiro de guerra. Abraão, na intenção de resgatá-lo, entra na terra, e vence a coalizão de 5 reis. Gênesis 14, versículos 1 a 17. Logo após, ele é recepcionado por Melquisedeque, um sacerdote de Deus, para quem Abraão deu o dízimo, que também está no princípio de uma aliança, sendo 10% de um todo.
Depois dessas coisas, em Gênesis capítulo 15, Deus pede para Abraão olhar para as estrelas, e diz que sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Quando Moisés quis uma garantia de que possuiria a terra de Canaã, lhe perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então Deus o orientou, para que separasse 5 animais, para oferecê-los como oferta. Nesse caso, é o mesmo que dizer: não pense você, que farei tudo sozinho. Me apresente essas 5 ofertas, para que você tenha consciência de sua responsabilidade nesse projeto. Você fará a sua parte, e eu farei a minha. A palavra diz que naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E então, Deus lista os 10 povos, que lhe seriam submetidos a ele. Muitos cristãos não têm essa percepção, oram para Deus, como se ele estivesse sempre à disposição para satisfazer-lhes suas vontades, como se Deus fosse o seu gênio da lâmpada, ávido por realizar seus desejos. Mas precisamos desistir dessa ideia religiosa e acordarmos para a realidade. Creio que o objetivo dessa exposição seja a conscientização de vocês, irmãos em Cristo, da existência dessa forma de comunicação subliminar na palavra, e que existe uma intenção do Espírito Santo nessa didática, pois quando esses números são empregados ao texto, acrescentam um significado implícito e mais abrangente para o entendimento. Gostaria agora de testar a sua percepção, numa passagem conhecida, com base nesse aprendizado. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Trata-se da parábola de Lázaro o mendigo e o rico. Aqui, existe toda uma narrativa. No versículo 22, diz que aconteceu de morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No versículo 25, diz que esse rico está em tormentos, mas no versículo 27 a 29, temos algo a mais. Então, o rico replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Tenho ainda outros 5 irmãos. Você percebe a responsabilidade aqui? Muitos costumam consultar a mortos, mas acaso um morto pode fazer algo a favor de vivos? A palavra diz que seremos julgados segundo o bem ou o mal que fizemos por meio do corpo, 2 Coríntios 5 versículo 10. Nosso destino depende de nossas atitudes, nossa responsabilidade. A responsabilidade no livro de Efésios. No livro de Efésios, temos 5 maneiras de andar. Na graça, capítulo 4 de 1 a 7. Na verdade, capítulo 4 de 15 a 24. No amor, capítulo 5 de 2 a 7. Na luz, capítulo 5 de 8 a 14. No Espírito, capítulo 5 de 15 a 18. Essas são as formas responsáveis de andarmos. A responsabilidade no livro de Mateus. Em Mateus 24, temos a parábola das 10 virgens, divididas em 2 grupos de 5. A responsabilidade implícita aqui é não deixar que as suas lâmpadas se apaguem durante a vigília. Para isso, elas devem acrescentar óleo à vasilha. Essa parábola faz menção ao espírito humano, órgão responsável pela comunhão com Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19: não apagueis o espírito. Em Provérbios capítulo 20 versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, temos a responsabilidade de mantermos as nossas lâmpadas acesas. Ninguém fará isso por nós. Essa é a nossa responsabilidade. Qual é a mensagem de Mateus 24? Se você for encontrado acordado, com sua lâmpada acesa, eu te levarei. Caso contrário, você permanecerá aqui. Por ora, não vamos nos ater a outros significados contidos aqui. O objetivo é a aliança, explícita pelas 10 virgens, e a responsabilidade das 5 prudentes, que foram achadas com suas lâmpadas acesas. A responsabilidade no livro de Lucas. O Evangelho de Lucas capítulo 9 versículos de 10 a 17, fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Havia uma multidão, que seguia após o Senhor, que lhes falava a respeito do reino de Deus, e socorria aqueles que tinham necessidades de curas.
Mas o dia começava a declinar-se. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede essa multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Mas Jesus tinha algo a ensinar. Dai-lhes vós mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Não temos mais que 5 pães. Então os pães foram multiplicados, eles foram organizados em grupos de 50, e comeram ali, cerca de 5.000 homens. A parte de Deus foi multiplicá-los, e a parte dos discípulos, a organização e a distribuição, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A responsabilidade está aqui. Dai vós mesmo de comer a eles. 5. 50, 5.000. Quando Deus abençoou, fez a sua parte. Quando o homem distribuiu, fez a sua. Existe ainda muitas outras referências que podemos citar. As ofertas, o dízimo, o relógio de sol que retroagiu 10 graus, os 10 dias de tribulação de Apocalipse, o fim do dilúvio no 10º mês, o resultado da pregação em Atos e muitos outros casos. Creio que por ora, temos o suficiente para o entendimento do tema. Que fique claro, que o princípio não se aplica de forma indiscriminada, como se todos os 10 e 5 da Bíblia transmitissem algum significado, mas somente quando inseridos em um contexto. Também não gosto do termo numerologia bíblica. Parece trazer algo místico e desgastado e sem valor. Esses números fora do contexto, perdem seu significado e nada podem acrescentar. Mas para nosso entendimento da palavra, são indispensáveis. Amados irmãos, essa é a primeira mensagem que estou vinculando à internet. Vou seguir o princípio dos pães. Farei a minha parte, para que Deus possa multiplicar. Que a paz e o espírito de entendimento esteja com todos vocês.